Eu convido a igreja a abrirmos a palavra de Deus em Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 26. Depois da tempestade, então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo das circunvizinhanças dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Meus irmãos, esses 4 milagres narrados aqui no texto de Lucas, capítulo 8, eles têm a intenção do evangelista de mostrar para nós o poder de Jesus e o seu governo sobre todas as áreas da nossa existência. No texto anterior, que narra o milagre de Jesus acalmando a tempestade, Lucas tem a intenção de mostrar a nós que Jesus é Senhor sobre todos os fenômenos naturais, sobre toda a criação. No texto que nós estamos lendo, o objetivo claro de Lucas é mostrar que o Senhor Jesus tem domínio e Ele é Senhor sobre todo o reino espiritual, inclusive e especialmente o reino espiritual do mal. Nos 2 milagres que vêm a seguir, Ele cura uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia que os médicos não conseguiam tratar. E Ele mostra então que Ele é Senhor sobre as nossas enfermidades. E por último, Ele ressuscita a filha de Jairo, e Ele mostra para nós que Ele é Senhor sobre a vida e também sobre a morte. Jesus acaba de acalmar a tempestade e Ele deixa os seus discípulos maravilhados, perguntando uns aos outros: quem é este homem que até os ventos e a água do mar o obedecem? E Ele vai em direção a Gadara ou a Gerasa, que fica do outro lado do mar da Galileia, uma cidade que não ficava ali à margem, ficava mais distante, e há disputa a respeito de que cidade era essa. Mas o fato é de que o Senhor Jesus nem sequer precisou chegar até a cidade, porque o texto deixa bem claro para nós que tão logo Ele colocou os pés no chão, na praia, um homem endemoniado veio ao seu encontro, e um homem que era possuído por muitos demônios. Depois a cidade veio também ao seu encontro, e tudo acontece ali naquela região, aonde assim que se chega na praia há um monte e as pessoas têm que subir para poder sair da margem do mar da Galileia.
Era uma região que havia muitos sepulcros, e os sepulcros eram cavados na própria rocha, de modo que aquele homem vivia ali no despenhadeiro, próximos às escarpas das montanhas ao redor do mar da Galileia. No entanto, este homem vem ao encontro do Senhor Jesus, e é bonita de se ler a frase do versículo de número 39, quando pedindo para estar com o Senhor Jesus definitivamente e acompanhá-lo, o Senhor Jesus diz para ele: volta para casa. Se os irmãos observaram bem na leitura, vão perceber que uma das primeiras coisas que é ditas a respeito deste homem é que já havia muito tempo que ele não morava em casa alguma, e para que a sua restauração fosse plena, o Senhor Jesus diz: você precisa voltar para sua casa, você precisa se reencontrar com os seus, e a partir de lá você precisa começar a dar seu testemunho. E eu queria conversar um pouco com os irmãos a respeito desse voltar para casa que o Senhor Jesus propõe a este homem, olhando esse texto de 3 ângulos, da forma mais simples e rápida possível. Primeiro, nós temos o quadro de um homem com a sua vida completamente dominada e destruída pelos demônios. Um homem que, conforme diz o texto, é possuído por uma legião, e ele chama a si mesmo deste nome. Uma legião de soldados romanos possuía em torno de 6.000 soldados, e era também um exército de ocupação que ficava para controlar as cidades que foram conquistadas pelo Império Romano. Portanto, ao dizer para Jesus que ele se chama legião, ele está dizendo: eu conquistei esse terreno e não abro mão dele. E se nós observarmos um pouquinho melhor a vida deste homem, vamos perceber que todos os seus valores referenciais estavam destruídos. O texto diz que ele se aproxima do Senhor Jesus completamente nu, não se vestia mais. Ele não tinha casa, ele vivia nos sepulcros, deixou o convívio dos vivos para o convívio dos mortos. Observe também que ele não tem juízo. Versículo 32 diz que quando o Senhor Jesus expulsa dele os demônios, ele se assenta em perfeito juízo aos seus pés. E a palavra juízo, aqui no texto, ou sem juízo, é exatamente, ele havia se tornado um homem louco. Marcos capítulo 5, versículo 5, diz que ele gritava continuamente, de dia e de noite, pelas ruas da cidade, atormentando as pessoas. Parecido com um motoqueiro que todo dia, 11h30, meia-noite e meia, 1h30, 2h30, passa na porta de casa, com uma buzininha chata toda a vida, dizendo que está vigiando a casa das pessoas. Dá vontade de jogar um tijolo na cabeça dele. E eu acho que é isso que as pessoas tinham vontade de fazer quando esse homem passava pelas ruas gritando e jogando coisas para tudo quanto é lado. A Bíblia também diz em Marcos que ele pegava pedras e ficava batendo no seu próprio corpo para se machucar o tempo inteiro. Portanto, embora ainda estando nu, ainda estava todo machucado e mal cheiroso o tempo inteiro. Vivia uma vida solitária porque o demônio constantemente o impelia para o deserto, a fim de fugir daqueles que queriam prendê-lo para que ele ficasse imobilizado. E por último, o texto diz que já fazia muitos anos que era assim. Todos os dias, todas as noites, o tempo inteiro, atormentado continuamente por demônios. E era violento, porque quando as pessoas o agarravam e o amarravam nas mãos e nos pés, ele quebrava tudo. E as pessoas tinham medo dele, ao ponto de não quererem tê-lo por perto e não se importarem com ele, deixando que ele vivesse de fato à margem da sociedade. Este é o quadro, esta é a pessoa, é este que Jesus vai mandar de volta para casa depois. Depois nós olhamos como que o Senhor Jesus trata com este homem. Primeiro o Senhor Jesus manda que o demônio vá embora. E o texto então nos narra uma resposta do demônio na pessoa daquele homem. Depois o Senhor Jesus pergunta o seu nome. E se os irmãos prestarem atenção no texto, o Senhor Jesus não está perguntando para o demônio o seu nome. O Senhor Jesus está perguntando para o homem o seu nome. Toda a narrativa mostra que o Senhor Jesus está tratando com o homem e não com Satanás. Com Satanás ou com os demônios que estavam nele, o Senhor Jesus tem apenas uma palavra: vá embora.
Nós que olhamos a televisão e vemos os pastores do nosso tempo conversando, dialogando, trocando ideias com Satanás, até perguntando se a igreja do vizinho tem mais demônio que a dele, porque a dele é que é a boa, essas coisas todas, e tudo baseado nessa experiência aqui, por uma simples falta de atenção ao que o texto diz. O Senhor Jesus não conversa com Satanás. O Senhor Jesus pergunta para o homem: qual é o seu nome? E como aquele homem está completamente dominado por Satanás, Satanás responde, mas Jesus não está lhe dando atenção. Porque o objetivo do Senhor Jesus é exatamente mostrar para aquele homem e despertar naquele homem um senso de que ele ainda está lá. E de que Satanás não pode de forma alguma tomar completamente posse daquilo que é feito à imagem e semelhança de Deus. E é por isso então que o Senhor Jesus o liberta, e ele manda que os demônios o deixem. É interessante como que na narrativa de Lucas, tem hora que ele fala de demônios, e tem hora que ele fala de demônio. E ele mostra que o Senhor Jesus restaura na vida deste homem tudo que ele perdeu, e toda a narrativa que ele faz ao mostrar a chegada do homem até Jesus, ele agora a faz de novo depois que Jesus manda o demônio embora. Era um homem cheio de demônios. O texto diz que ele agora está livre dos demônios. Era um homem que andava nu. O texto diz que agora ele está vestido e assentado no seu perfeito juízo aos pés de Jesus, assim como Maria lá em Lucas capítulo 10 se assentou aos pés de Jesus para escutar o seu ensinamento. Era um homem que não tinha lugar para morar, e o Senhor Jesus diz: volta para casa, vai para a sua família. Só que ao voltar para a sua família, ele não volta mais embrutecido, cheio de ferocidade, mas ele volta em pleno e perfeito juízo, pois o Senhor Jesus lhe restaura a vida, lhe restaura a alma, e as próprias pessoas da cidade dizem no verso 36, que aquele homem estava salvo. É interessante quando a Escritura escolhe essa palavra para falar a respeito dos milagres de Jesus, porque a palavra salvo é a mesma palavra que é aplicada à salvação no sentido de perdão dos pecados, não é outra palavra. O correto, se é que nós podemos dizer que ser endemoniado é uma enfermidade, então ele diria: ele está curado, mas o texto diz: ele está salvo. Porque essa é a ênfase do Evangelho. Todos aqueles que se encontram com Jesus, todos aqueles que são encontrados com Jesus, todos aqueles a quem o Senhor Jesus dirige a sua palavra e perdoa os seus pecados, Ele salva. E Ele livra o homem do domínio de Satanás, porque a Bíblia também constantemente diz que um dos objetivos da vinda do nosso Salvador e da sua encarnação foi livrar os homens do poder do diabo. Hebreus capítulo 2... E também em Atos capítulo 26, o apóstolo Paulo diz que ele veio para nos livrar do poder do diabo. E isso diz respeito à salvação. Portanto, quando pessoas são libertas do domínio de Satanás e elas se rendem a Jesus, elas são salvas. E ao pedir ao Senhor Jesus: deixa eu ir com o Senhor, ele diz: não, volte para casa. Diga para os seus o que foi que Deus fez por você. É interessante que o texto não diz: diga o que Deus fez em você, mas diga o que Deus fez por você, para você. E essa é a raiz da palavra testemunhar, da expressão testemunhar. Eu vou dizer o que Jesus fez para mim, o que Ele fez por mim. Ele se entregou por mim, Ele cuidou de mim, Ele me libertou, Ele me livrou, Ele me salvou. E é isso que é evangelizar, é isso que é dizer as boas novas, falar o que Deus fez por nós. E por último, em último lugar, qual é a conclusão? Mais uma vez, Lucas descreve reações. Nós temos a reação da população, nós temos a reação daquele homem, e Lucas não diz da reação dos discípulos. Primeiro, os porqueiros saem falando para todo mundo: olha, nós não somos culpados da morte daqueles porcos. E a palavra anunciar, que é dita aqui no versículo 34, é a mesma palavra que o Senhor Jesus usa para dizer àquele homem: anuncia aos da sua casa o que Deus fez por você. Eles têm um evangelho para pregar,
mas o evangelho deles não é a boa nova, é o evangelho da morte, da destruição e do prejuízo. Porque para o mundo lá fora é assim que eles interpretam a libertação e a salvação. Eles dizem que aqueles que vêm na igreja vêm para ter prejuízo. E eu sou pastor, eu sei de quantas coisas as pessoas me chamam. De malandro a bandido, já fui chamado de tudo nessa minha vida em 21 anos de pastorado. Mas o fato é que para as pessoas lá fora, conhecer Jesus e ter a vida mudada por Jesus é menos importante do que dinheiro e bens materiais. No entanto, o Senhor Jesus deixa bem claro que uma vida salva, livre e reintegrada à sua família vale muito mais que uma manada de porcos, provavelmente 2.000 porcos. O que vale uma alma? A palavra de Deus diz que vale muito mais do que as coisas que nós damos valor. Talvez aquilo que você dá valor não seja uma fazenda cheia de gado, talvez seja só o seu carro, talvez seja só a vidinha que você tem dentro da sua casa, talvez sejam os seus sonhos e projetos. E o Senhor Jesus, quando Ele muda as coisas, Ele muda tudo. Aquele homem era violento, aquele homem gritava pelas ruas da cidade, aquele homem era colocado de lado, mas agora não, ele está em seu perfeito juízo, ele está na sua plena saúde, e ele pode voltar para casa. Meus irmãos, é isso que nós somos, é isso que o Evangelho é. As pessoas que entram em contato com o Senhor Jesus, eles encontram a sanidade, eles encontram a reintegração. E ao olhar este homem aqui, nós podemos ver no milagre do Senhor Jesus tudo aquilo que os teólogos e os missiólogos chamam de missão integral, de que o Senhor Jesus salva a alma, mas que também cuida do nosso corpo. Ele restaura a saúde daquele homem, que não tem mais por que ficar batendo em si mesmo com pedras e tijolos, e ele tem um lar para voltar. E isso aconteceu porque ele conheceu o Evangelho que humaniza as pessoas. As pessoas que entram em contato conosco, porque nós estamos em contato com Jesus, precisam conhecer esse Evangelho, que quando nos manda de volta para casa, nos manda sem as nossas loucuras, sem as nossas trapalhadas e sem as confusões que nós nos metemos na nossa vida, porque nós conhecemos Jesus. E por fim, a cidade toda fica possuída de temor. Eles veem Jesus, eles veem o homem curado e eles ficam aterrorizados, ficam possuídos de muito medo, diz o texto. Medo suficiente para que eles, em vez de chamar o Senhor Jesus para entrar definitivamente naquela cidade, eles dizem: vai embora, sai daqui, não fica conosco não, nós temos medo de você. E muitas pessoas rejeitam Jesus porque têm medo da transformação que Ele irá efetuar na sua vida, e do impacto que é o Evangelho na sua localidade. Eu conheço pessoas que vieram para a igreja, passaram um tempo conosco, mas o que elas queriam não era o Senhor Jesus, elas queriam um casamento restaurado, por exemplo. Então, para salvar o casamento, vieram para a igreja e ficaram por um tempo. E de repente, um dos cônjuges começa a conhecer Jesus e levar o Senhor Jesus a sério. E o outro se afasta, dizendo: não era isso que eu queria, eu só queria você de volta em casa, eu não queria você crente, orando, adorando, servindo a Deus. Mas o Senhor Jesus, quando nos chama, Ele nos chama para nos comprometermos integralmente, porque Ele se compromete conosco integralmente. Ele se comprometeu tanto conosco que Ele se encarnou e veio andar entre nós. E então a reação do homem, ele diz: eu quero te seguir. E o Senhor Jesus diz: não, volta para casa, conte para os seus o que aconteceu. E o texto diz que ele voltou e contou não só para os seus, ele contou para a cidade inteira. E ao fazer isso, nós vemos aqui mais uma prova da bondade e da misericórdia do Senhor para com aquele pessoal, porque eles mandaram Jesus embora, e Jesus foi embora, mas Ele deixou ali um representante.
Ele disse: eu vou, mas você fica. E fale de mim para eles. E o texto diz que ele ficou e ele falou. E um dado interessante que não pode passar despercebido é que essa região de Gadara, de Gerasa, é uma região gentílica ali dentro do Império Romano, nas proximidades da Palestina. É a primeira vez que o Senhor Jesus faz um ato fora da Judeia e da Galileia, estando no meio de pessoas que não são judias. Ele está entre os gentios. E ele envia aquele homem para os gentios, porque o evangelho do Senhor Jesus não é só para os judeus, o evangelho do Senhor Jesus é para todos, e ele manda-nos a eles para pregar esse evangelho. E essa é a mesma linguagem que Lucas vai utilizar depois no livro de Atos. Primeiro o homem volta para sua família, depois em toda a Judéia e Samaria e Jerusalém, e por fim até os confins da terra. E eu termino fazendo algumas aplicações. Primeira, aqueles que reagem com medo do evangelho, aqueles que, sendo alcançados pelo evangelho, reagem com gratidão e com o desejo de testemunhar. A pergunta é: qual é a minha reação particular a esse evangelho que às vezes de forma tão inesperada e aterrorizante muda a vida das pessoas? Um homem completamente deixado de lado pela sociedade, a sociedade desistiu dele, mas o evangelho o alcançou. Às vezes, meus irmãos, nós nos somamos a que grupo? Aqueles que querem ajudar a sociedade a ser melhor, ou aqueles que querem deixar tudo para lá e dizer: Senhor, volta logo porque eu não aguento mais? Mas o Senhor Jesus vem e Ele vai tocando naquilo que a sociedade tem de pior. E aquilo que o Senhor Jesus toca, Ele transforma. De modo que nós que somos seus representantes, e o texto quer mostrar para nós que todos os desafios que o Senhor Jesus enfrentou, nós enfrentaremos também. Ele nos chama então a ser bênção para os marginalizados, para os loucos da sociedade. Isso é tão claro porque quando termina o capítulo 8 e inicia o capítulo 9, o Senhor Jesus, tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuar curas. O Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus acalma a tempestade, o Senhor Jesus expulsa demônios, Ele ressuscita uma menina e Ele diz para os seus discípulos, para os seus apóstolos: agora eu dou a mesma autoridade para vocês. Esse é o nosso desafio, irmãos. Se o Senhor Jesus enfrentou os fenômenos naturais, em nome do Senhor Jesus nós os enfrentaremos para ser bênção. Se o Senhor Jesus enfrentou demônios, em nome do Senhor Jesus nós os enfrentaremos também para ser bênção. Se o Senhor Jesus teve que enfrentar enfermidades e pessoas em luto por causa da morte, Ele também nos envia para ser bênção para essas pessoas, em nome dEle, e nos dá autoridade, e nos dá poder para agir em seu nome e cuidar deles, porque Ele também cuidava. Isso não quer dizer que nós vamos dar conta de fazer tudo com todos, mas isso quer dizer que, em nome do Senhor Jesus, e por amá-lo e por obediência a Ele, faremos o que Ele colocar para nós fazermos, da melhor maneira possível. Segundo, o texto deixa bem claro que presenciar milagres não é suficiente para salvar as pessoas. Os templos evangélicos brasileiros estão lotados de pessoas que querem ver milagres. Nos últimos 10 anos, a nossa igreja cresceu de 15% para quase 30% nesse país. A nossa igreja, a Igreja Evangélica Brasileira. Mas nesse mesmo período, a violência no Brasil aumentou 283%. Se a igreja cresce tanto, por que aquilo que é ruim na sociedade não diminui? E a questão é como reagimos ao Evangelho. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, não estão dentro da igreja para servir e amar Jesus, mas querem receber de Deus alguma coisa. Estão correndo atrás de bênçãos, estão correndo atrás de milagres, estão cantando isso nas suas músicas, e depois querem que a gente ensine na nossa igreja também. Senhor, faz um milagre em mim, tem que ser hoje.
Mas o texto diz que eles viram um milagre tremendo. Um homem que muitos anos atormentava uma cidade inteira está livre, e eles ficam com medo de Deus e pedem para Deus ir embora. Não, presenciar milagres não é motivo para a gente dizer que essa igreja é boa ou aquela igreja é ruim, porque muitos presenciaram milagres e ainda assim não serviram a Deus. Nós precisamos ter a nossa vida mudada, como a vida deste homem foi mudada. Terceiro, o medo, meus irmãos, sempre é um empecilho para a fé verdadeira. Por que eles mandaram Jesus embora? Porque ficaram com medo. Assim como muitos de nós ficamos com medo quando alguém fala, lá na esquina tem um endemoniado. Nessa hora todo mundo quer lembrar o telefone do pastor. Nessa hora todo mundo fala mal da secretaria da igreja que não coloca o telefone do pastor aí no boletim. Porque nós temos que confessar, temos medo de estarmos numa situação como essa. E é interessante como que o Senhor Jesus, diante de todos os desafios, os maiores possíveis, Ele sempre mantém a calma. Eu já participei uma vez da expulsão de um demônio, e as pessoas estavam ali, pegando aquela mulher que havia tirado suas roupas de tão endemoniada que estava, com a peixeira na mão, e nós tiramos a peixeira da sua mão, e levaram aquela mulher para dentro da sua casa, colocaram ela na cama, e começaram a enforcar a mulher ali naquela cama. E eu disse, para com isso, nós estamos aqui para libertar a mulher, não é para matá-la não. Depois de ter expulso um demônio, ela tinha mais, voltamos lá, e quando falamos de Jesus para aquela mulher, ela enrolou as mãos, e mais do que depressa, uma senhora começou a apertar a barriga dela de novo. Eu falei, o que você está fazendo? Não, é para ver se ela vomita o demônio. Eu fico olhando aonde na Escritura aparecem essas coisas, enforcar as pessoas. Dizem que no norte de Goiás, hoje Tocantins, um pastor foi expulsar um demônio e inventou de bater na cabeça do endemoniado com aquela Bíblia Vida Nova, capa dura. Quebrou o pescoço da pessoa, matou a pessoa dentro do culto. O Senhor Jesus simplesmente diz, vai embora. E eu me lembro do pastor da nossa igreja, quando um dia tinha um camarada lá quebrando tudo, endemoniado, ele sentou na cadeira e disse, abre a porta. E as pessoas, pastor, mas se abrir a porta ele vai sair correndo. Eu falei, não tem problema, o demônio tem que sair por algum lugar. E a única coisa que ele fez foi, vai embora demônio. O demônio foi, e a pessoa ficou. Por que temos medo? Talvez temos medo porque não temos fé. E no Evangelho tudo é pela fé. E por último, o testemunho ele sempre começa com a gratidão. O homem chega para Jesus e diz, deixa eu andar com o Senhor. Mas o Senhor Jesus diz, volta para casa. Voltar para casa é uma das experiências melhores que a gente tem todos os dias. Você tem um dia inteiro de trabalho, quando dá 6 horas você diz, eu vou para casa. E o Senhor Jesus diz, você não tem casa há muitos anos, volta para casa. E lá, diz o que aconteceu com você. Meus irmãos, daqui a pouco, depois da escola dominical, nós vamos voltar para casa. Alguns vão almoçar em algum lugar, coisa parecida, mas vamos voltar para casa. Lembre-se que casa no Evangelho é o lugar da família. Casa, família, casa no Evangelho é o lugar onde a gente pode viver o melhor que a gente tem. E o Senhor Jesus diz que a restauração começa no meio da casa, no meio da família. É em casa que as coisas começam a acontecer. Portanto, se há problemas, se há dificuldades, este Senhor, o Senhor Jesus é aquele que cuida de você, trata das suas feridas, restaura as coisas que você pensa que na sua cabeça são loucura. Ele é que manda embora todos os demônios, exatamente os verdadeiros que ficam atormentando as nossas almas. E nos manda para casa em paz.
aquele homem não volta mais para os sepulcros gritando, ele volta para casa em paz e restaurado. Esse é o Evangelho, esse é Jesus. Vamos orar. Deus, abençoa todos nós que ouvimos a Tua palavra nessa manhã, aqui no templo, na capela e em casa através da internet. Coloca no coração a palavra do Senhor, pousada como semente que vai brotar, tendo do lado um rio que vai encharcar e vai molhar e vai regar essa planta por toda a vida. Ó Deus, se há alguém aqui nessa manhã precisando de restauração na sua alma, que o Teu Espírito abençoa e cura e cuida. Deus, cuida de nós para que possamos cuidar dos outros. Cura-nos, ó Pai, naquilo que precisa ser curado. Santifica-nos naquilo que precisa ser santificado, para que, obedecendo ao Senhor, amando ao Senhor, vivendo para a glória do Senhor, sejamos bênção na vida de todos aqueles que precisam, os que têm medo da criação, os que vivem atormentados pelo demônio e pelos demônios, aqueles que vivem no sofrimento das enfermidades e aqueles que vivem o luto e a morte. Que a Tua igreja, que é pequena luz refletindo a Tua luz, possa levar esta luz do Evangelho a esses corações e para estas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.